Bom, agora sim, boa noite a todos, né? Muito bem-vindos nessa nossa aula. Hoje o Nazar, né, está passando a palavra para o Hernani, que é um dos fundadores da Escola Lacaniana de Vitória, e inclusive o Nazar mandou antes, né, um texto excelente, e eu vou passar a palavra então para o Hernani. E eu peço que todos mantenham os microfones desligados, por favor. Ok, boa noite a todos. É, eu inicialmente quero agradecer ao Nazar e à Escola de Brasília por abrir esse espaço e me fazer esse convite. E gostaria de falar um pouco do que é que causou esse texto, né? Eu acredito que todo texto, né, dos textos dos psicanalistas, né, eles são causados, né? E esse texto tem uma história, e eu acho importante trazê-lo aqui. Esse texto é de uma época em que, bom, esse texto eu apresentei numa jornada da Escola Lacaniana do Rio de Janeiro. E ele veio numa época em que a Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, a minha escola, estava vivenciando uma crise enorme, né? O que não é de todo ruim, porque Lacan já diz que as crises, né, elas fazem parte e são construtivas, se soubermos administrar, né, administrá-las. Eu estranho muito quando a gente chega a um tempo em que está tudo em calmaria, está uma beleza, né? Aquele mar de calmaria. É muito estranho isso para mim, muito estranho. Aí quem entra em crise sou eu. Fico numa solidão terrível, né? Bom, mas voltando a esse período dessa crise, foi uma crise assim extremamente intensa, aonde alguns membros saíram da escola e entre estes saiu a pessoa que ocupava a direção da escola na época. Eu fazia parte do diretório e era secretário de cartéis. Eu estava ocupando este lugar. E naquele momento em que eu recebi o convite da Tereza, toda jornada, Tereza, eu agradeço muito a Tereza, que toda jornada ela me convidava, né? E eu ia, né? É sempre um prazer participar daquelas jornadas de psicanálise e arte lá do Rio de Janeiro, e costumava no domingo... Cirandas. Ciranda, isso, Ciranda de psicanálise e arte. E costumava no domingo, Tereza deve lembrar dessa estrutura, em que tinha uma mesa sobre a questão da formação do analista, né, Tereza? Então, eu fui convidado, né, a participar dessa mesa. Isso é muito interessante, porque isso depois na escola, isso reverberou numa questão de ciúmes e por aí vai, né? Bom, quando eu fui convidado, eu me perguntei o que é que eu vou levar para lá, né? Pra, era sobre os dispositivos à mesa que eu estava fazendo parte. E nada mais lógico do que eu falar de um dispositivo do qual eu fazia parte na minha escola. Eu digo, vou falar dos cartéis, né? E para mim foi muito importante, porque algumas questões que a gente estava vivendo na escola puderam, de alguma forma, é, ter um pouco de luz, né? O texto, de alguma forma, o trabalho de pesquisa,
o estudo, o que a gente estava fazendo, porque vale a pena contar, quando a diretora saiu da escola, né, nós, os outros que faziam a composição do diretório, decidimos continuar, mesmo sem a diretora. Então, o que acontece? Nós seguimos trabalhando, e qual foi o nosso trabalho principal naquele resto, que eu vou chamar assim, de diretório? Foi justamente pensar, cada um no seu lugar, a propósito da crise que a gente estava vivendo e desse buraco que era aquelas reuniões sem aquele sujeito ali, sem aquela pessoa. Bom, evidentemente que isso trouxe alguns efeitos para cada um de nós, e um dos textos que a gente se debruçou, dois textos que eu lembro que nós nos debruçamos demais, foi o Ato de Fundação, de 64, e a Proposição de 9 de outubro de 67. Esses foram dois textos que nós pegamos assim a laço para queimar as pestanas mesmo, né? Sentamos e ficamos queimando a pestana em cima desse texto. E foi a partir desse texto e do que eu estava vivenciando ali que o meu texto começou a emergir, a surgir, esse texto. Então, eu vou ler e, ao mesmo tempo, eu vou falar um pouco. Então, eu vou fazer esse jogo. Mas essa questão me fez pensar, né? Porque a partir do momento que eu pensei no que eu ia trazer para vocês, eu lembrei dessa história e eu lembrei da minha causação, né? O quanto que eu fiquei causado e que isso me levou a produzir um texto. Eu fiquei me perguntando se todo texto, ou pelo menos um texto que é texto, se ele de alguma forma não tem essa coisa da causação, né? De ter sido causado por na carne, né? O sujeito vivenciou na carne algo. Bom, a começar do título, né? O título desse texto é A Formação do Psicanalista e o Dispositivo Cartel. Quando eu fui reler o texto, e é interessante, faz muito tempo que eu não pegava nesse texto, e quando o Nazar me fez o convite, né, alguns dias atrás, ele tinha me falado, qualquer dia desse você vai falar lá sobre aquele texto seu de cartéis, que você trabalha a questão do cartel. E eu peguei o texto e dei umas 2 lidas e deixei ali. Quando foi ontem, Nazar disse, amanhã você vai falar. Eu digo, já? Sim, tá bom. Né? Então, eu, pensando, né, hoje, eu abri um espaço para estudar o texto, né, reler, pensar, me chama a atenção, né, e foi o sentimento que eu tive quando eu li o título, A Formação do Psicanalista e o Dispositivo Cartel, e aí me veio uma questão assim, a formação do psicanalista e seus dispositivos. Isso foi uma coisa nova que em termos de que eu senti nesse momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vi esse título que eu dei a esse texto, A Formação do Psicanalista e o Dispositivo Cartel, o sentimento que eu tive era que eu estava sendo redundante. É a sensação que eu tive, de uma certa redundância. E eu pensei, eu disse, não dá para a gente pensar a formação do psicanalista sem esse traço, esse caráter mediano com os dispositivos. E quando eu estou falando dos dispositivos, eu estou falando da análise pessoal, eu estou falando do dispositivo cartel, eu estou falando da sessão clínica, da supervisão, do dispositivo do passe.
eu penso que essa releitura, eu diria assim, e esses sentimentos, é, tem, eu tenho sido habitado por isso, também não só a partir das experiências de cartéis, é melhor dizer de cartéis, porque cada um é um, cada cartel, eu nunca estive num cartel igual ao outro, e também da experiência no dispositivo do passe enquanto passador. E eu não vou entrar por esse viés de falar disso, mas estou falando apenas dos efeitos dessas experiências, o quanto que na formação de um analista a experiência é algo assim fundamental. Até porque eu vou falar um pouco mais lá na frente da questão da, da dessa relação entre a experiência e a teoria. Né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco disso. Bom, eu começo esse texto colocando um epígrafe de Lacan, que diz o seguinte: penso ser o cartel o dispositivo capaz de proporcionar esse trabalho de escritura, ou seja, o espaço privilegiado para a experiência do desejo de saber e para a travessia da teoria. Eu coloquei esse epígrafe, eu não lembro mais, na época, né? Isso é Lacan, está em 1980. Eu não tenho a referência de onde está isso aqui. Mas eu fiquei me perguntando, né, nesta epígrafe, né, a propósito disso que ele chama de espaço privilegiado para a experiência do desejo de saber. Ele está se referindo a esse trabalho do cartel, e eu fiquei me perguntando se ele não está apontando aí para o trabalho de elaboração. E quando ele fala na epígrafe, ele diz, e para a travessia da teoria. Eu fiquei me perguntando se ele não faz um apontamento aí para a importância do cartel enquanto isso que quebra, né, essa coisa do discurso universitário. Né? O que seria essa travessia da teoria? Eu fiquei me perguntando se não é algo que passa, né, porque o cartel, a experiência do cartel, a gente, de alguma forma, tem um texto, mas tem um grupo muito característico, que tem número limitado, e que esse funcionamento tem algo muito próprio, que é as questões que aparecem lá. Esses dias agora, eu tive, há poucos dias, eu estou no cartel, e é interessante porque o cartel é sobre o desejo do psicanalista, o meu cartel, e uma pessoa trouxe uma dada questão e se viu muito tomada pela questão que ela trazia, e as outras pessoas também ficaram tomadas por aquela questão. E eu fiz um apontamento no sentido de devolver aquela questão para o sujeito e poder dizer assim, talvez você precise trabalhar mais na sua análise. E isso eu acho que é assim super importante nesse grupo que tem o nome de cartel, porque quebra, né? Quebra essas
a questão imaginária, a questão dessa transferência imaginária. Bom, isso é o que eu pude pensar em cima desse epígrafe. Então, eu vou passar ao texto. As questões que dizem respeito à formação de psicanalista sempre foram uma constante nos trabalhos de Freud e Lacan. Quando Freud escreve, em 1926, a questão da análise leiga, ele põe em cena uma série de interrogações importantes nas observâncias de uma formação que se coloca no mundo trazendo em sua origem os elementos dos seus próprios obstáculos. Isto nos leva a lembrar Lacan, quando, em outubro de 67, na proposição, afirma: há um real em jogo na própria formação do psicanalista. E acrescenta: e acrescenta que as sociedades existentes fundam-se nesse real, e ainda que esse real provoca seu próprio desconhecimento ou até produz sua negação sistemática. Ou seja, primeiro que esse texto do Freud, eu não sei se todos vocês conhecem, a questão da análise leiga é um texto precioso que não pode faltar a quem está num caminho de uma formação. É maravilhoso esse texto, né? Eu não vou contar o texto, né? Mas se trata justamente de uma imposição naquele momento e de uma contraposição do Freud a propósito de que só exercessem a psicanálise médicos. E o Freud ele é incisivo e constrói esse texto a partir de um processo que estava rolando com relação a alguém que estava atendendo sem que fosse médico, que se trata do Theodor Hayek. Que era acusado de charlatanismo, né, na época. Isso. É interessante a construção desse texto, como Freud constrói esse texto da análise leiga, porque ele usa, e isso era muito comum no Freud, mas nesse texto, essa questão que eu chamo isso de invenção, de arte, né, era uma arte do Freud. Né? Ele cria um personagem fictício e começa a fazer uma interlocução com aquele personagem. Então, ele vai, de alguma forma, sendo questionado por esse personagem fictício, né, que está o tempo inteiro defendendo a posição de que só médicos devem exercer a psicanálise porque tem risco, porque tem aquilo, porque, né? E o Freud vai, de alguma forma, fazendo um embate nisso e mostrando os porquês, né? Por que disso, por que não. É maravilhoso. O texto, assim, você lê ele, né, no piscar de olhos, mas é muito, muito bom. Bom, sim, aí eu disse aqui que se trata de um Freud artista, criativo, colocando a céu aberto a essência do psicanalista, a invenção. Né? Depois eu fiquei perguntando, por que eu disse que se trata da essência do psicanalista a invenção? Isso foi uma pergunta que me ocorreu agora, quando eu estava relendo. E depois eu tive uma resposta, né? Eu acho que eu estava fazendo a brincadeira do Freud lá no Análise Leiga, né? E aí o que me veio à cabeça foi outra pergunta, né? Será que existe psicanalista que não inventa ou que não invente? Porque nós, de alguma forma, né, lidamos, né, com a questão do inventar também.
Inventar no sentido da ficção, no sentido da própria elaboração, né, na nossa análise pessoal, né, a propósito da fantasia e por aí vai. Bom, o Freud, para sustentar a ideia de que não há o analista, arquiteta em seu texto uma estrutura similar ao dispositivo analítico. Ele cria um personagem fictício, alguém que apenas irá fazer as vezes de, para possibilitar-lhe o avanço de questões e a tentativa de afetar o outro, pelo viés do desejo. Estou dizendo que essa é a intenção de Freud. Ele vai fazendo isso e esse outro é o leitor, o próprio leitor. Ele vai, de alguma forma, insistindo naquilo que ele quer. A preocupação de Freud reside no fato de tentar contrapor todas as ideias que, naquele momento, eram colocadas no sentido de instituir a formação do psicanalista numa direção já tomada pela Associação Internacional de Psicanálise, a IPA. Qual era essa direção? Que a doutrina funda a prática. Ou seja, haveria um fazer que deveria ser ensinado. A ideia é que existiam os mestres, os mais velhos, que sabiam e que deveriam ensinar aos mais novos, aos recém-chegados, que nada sabiam ou pouco sabiam, os discípulos. E é interessante a gente pensar, porque aí fica essa ideia de um ensino, e muitas vezes as instituições caem nisso. Você tem a instituição lacaniana mesmo, mas que muitas vezes cria um trabalho ou uma, um programa, né, para aquele período, para aquele semestre, mas que você vê ali uma postura de um ensinar. Né? Eu estou trazendo lentamente essa questão para poder a gente ver o que é que quebra isso, né? Porque eu estou falando isso, até parece, mas isso nada tem a ver com cartel. Né? Mas é como se fosse algo introdutório para a gente chegar lá na questão do cartel. Um recorte de Freud a propósito do ensino pretendido. Esse recorte está em Annie Tardy, acho que é assim a pronúncia, Annie Tardy, nas formações do psicanalista. As formações do psicanalista. Esse recorte é o seguinte, uma fala de Freud. Mas a doutrina analítica não pode ser transmitida apenas pelo ensino teórico. Alguém só adquire a convicção da justeza da teoria na prova que dela faz em sua própria análise, em seu corpo e em sua alma. Eu acho extremamente preciosa essa citação que a Annie Tardy faz do Freud. E se a gente pensar, essa citação, ela remete aos dispositivos, aquilo que a gente experimenta. Tanto a análise pessoal, quanto a supervisão, quanto a experiência de cartéis, quanto o dispositivo do passe, né? É evidente que no tempo de Freud ele não estava falando disso, mas tinha uma questão ali já, né? Já estava pulsando essa coisa. Quando o Lacan, em 67, ele propõe o dispositivo do passe, de alguma forma, eu suponho que já nesse texto do Freud, de 26, já tem questões ali que tocaram Lacan.
Bom, nesse mesmo texto, o que era crucial para Freud era a sua tomada de posição contrária às tentativas de haver o estabelecimento para o exercício da psicanálise, para que o exercício da psicanálise fosse uma exclusividade médica. Esse texto, na verdade, o Freud vem fazer um corte com essa história. Ele vem dizer, olha, não é isso. E é interessante essa palavra, me chama a atenção, essa história do estabelecimento, né? Porque era uma coisa de. A proposta era de um estabelecimento, estabelecer algo, de instituir mesmo, regrar, E, e né? ele, e Coisa. ele chega a dizer que a psicanálise não é nem mesmo um dos ramos da medicina, nesse próprio texto. Isso, diz isso, Nazar, é verdade. Bem lembrado, Nazar. Bom, essas questões irão se tornar preocupações para Lacan e devem compreender o material necessário de estudo a todo aquele que manifeste o desejo pela formação do psicanalista. A insistência em produzir um dizer sobre o agenciamento do discurso do analista foi um dos objetivos de Lacan que permitiram grandes desdobramentos, implicando na proposta de formalização de um pequeno grupo, o cartel, para o trabalho com os pares e o tão precioso conceito de passe para as escolas de psicanálise. Então, veja bem, se a gente tem um discurso universitário, a gente tem os 4 discursos: discurso do mestre, discurso universitário, discurso da histérica, discurso do analista. E a gente sabe que se circula, não é? São circulares. Mas a gente sabe, por exemplo, que na universidade há uma pregnância, não é a palavra, mas uma, um fazer através do discurso universitário, um fazer através do discurso universitário. Na universidade, e muitas vezes, olha só, o Lacan observa em algum lugar que a gente não deve desvalorizar nenhum discurso. Esse discurso ele comparece numa própria escola de psicanálise, universitário, todos os discursos. Mas o problema é quando você, de alguma forma, fecha as portas, né, ao discurso do analista. Ou você cria grandes impossibilidades ao discurso do analista. Eu estou dizendo isso porque tem uma citação no seminário do ato analítico, aonde Lacan diz, se eu não me engano, é na segunda ou terceira lição, ele diz o seguinte, que o ato analítico foi de 68, né? Foi o seminário de 1968, que foi o período da Revolução, essa coisa toda. Então, o Lacan, ele diz, lá no seminário do ato, que é mais fácil você achar o discurso universitário, o discurso do analista nas universidades de países subdesenvolvidos do que nas universidades da Europa, nas grandes universidades da Europa. A leitura que eu faço disso é no sentido da gente pensar essas coisas muito estabelecidas, regradas, instituídas, porque o que há, né, naquele período, em 68, nos países subdesenvolvidos, se não talvez até a questão de um certo caos, né? De, né, não sei,
Não sei, mas é algo que me veio, né? A lembrança, esse apontamento, né? E, novamente, eu tinha falado no início que me incomoda muito as calmarias, né? Essas questões das não crises, né? Então, talvez essa fala do Lacan tenha a ver com isso, não sei. É a pensar. Bom, pensar a formação do psicanalista a partir do dispositivo cartel é colocar em cena a insistência de Lacan em quebrar os efeitos institucionais, minimizando os fenômenos de grupo, citados em Freud em seu texto A Psicologia de Grupo e a Análise do Ego, que inevitavelmente estarão presentes numa escola. O cartel é um artifício proposto para o estabelecimento de um novo laço social entre os analistas. Então, a aposta de Lacan é que é um grupo, como ele define o cartel, né? Você teria aí a possibilidade, porque tem um tempo de duração, é, há permuta, um cartel só fica 2 anos, é, você, de alguma forma, circula, tem a possibilidade da quebra, desse não colamento, da questão da não cola. E a gente sabe que cola, né, são efeitos de grupo. Né? Essa coisa da cola, né? Essa coisa, por isso que eu volto a dizer do incômodo, né? Essa coisa do muito amor, da calmaria, do muito amor. Né? O que há aí? Bom, é engraçado que eu pensei agora se alguém poderia dizer assim, uai, mas num grupo assim, não pode ter um grupo que as pessoas estejam também no todo amor? É um problema. Pode. Mas há que se perguntar se as pessoas que estão ali, né, se dão conta disso e não toma nenhuma atitude em relação a isso, não faz uma quebra disso. Quer dizer, porque se aquele grupo, né, e a gente muitas vezes vê na escola isso, vê. Eu fui, não foi a primeira, dessa experiência minha de secretário de cartéis, não foi a primeira vez, eu já tinha sido secretário de cartéis outras vezes, e eu lembro, muito lá atrás, de um cartel que essas pessoas vieram de outra instituição, entraram na escola e todas elas formaram essas, vamos dizer que eram 4 pessoas formaram um cartel e, passado o tempo, né, elas não queriam, inclusive, acabar o cartel. Queria mudar o tema e continuar o cartel ad infinito, né, ad eterno, algo dessa ordem. Essas coisas existem. Né? Bom, entre 1908 e 1910, Freud faz, para alguns, a proposta de um trabalho em um pequeno grupo que passou a ser conhecido como as reuniões de quartas-feiras. Já em 1953, Lacan sugere também a formação de pequenos grupos para o trabalho com os chamados seminários de textos. Observamos aqui uma vaga ideia de estratégias de trabalho que procura evitar o grupão, a massa, mas sem ainda a estrutura. Em 53 ainda não havia essa estrutura de cartel. Isso é só para a gente pensar, né, que lá já existia alguma coisa. Né? As coisas que vão surgindo no Lacan tem sempre uma relação com algo que está lá atrás. Né? Tem alguma coisa, se a gente buscar na história, a gente encontra. Isso é muito bonito, porque eu acho muito parecido, semelhante, né,
a questão do que o sujeito vai construindo no seu percurso de análise, né? São com elementos, né, que fizeram parte, né, fizeram, é interessantíssimo, né? Quer dizer, são elementos da sua história, mas que, de alguma forma, ele pôde fazer alguma torção lá na frente, com outros elementos que foram surgindo, né? Na sua fala, no seu percurso analítico. Bom, há algum tempo atrás, estudando sobre o conceito de resistência, encontrei em um texto de Eric Page, Resistências à Psicanálise. É interessante porque esse título que Eric Page deu ao texto dele, existe um texto do Freud também, que é Resistência à Psicanálise. O Freud tem um texto com esse mesmo título. Bom, o Eric Page, Resistência à Psicanálise, publicado no Dizer número 9, da Escola de Psicanálise do Rio. Uma questão que me chamou a atenção foi o fato de, na pesquisa que ele fez, que o Eric Page fez, sobre a palavra Widerstand, gente, vocês me desculpem o alemão, mas vai sair desse jeito mesmo. Então, Widerstand, que é uma palavra em alemão usada por Freud e traduzida para o francês como resistance, designando resistência. Então, o que o Eric Page faz é mostrar que há uma perda como consequência da tradução. Widerstand tem o sentido de uma força contrária, não somente como uma defesa, mas como algo que se opõe, uma espécie de contra-ataque. Sabemos que a palavra resistência em francês ou em português não tem essa ressonância. O sentido designado é o de defesa, mesmo que seja defesa de um ataque. Então, o que eu estou trazendo, né, a partir do Eric Page, é essa questão do o que é a resistência, como é que a gente pensa a resistência. Quando a gente fala resistência, o sentido que a gente tem de resistência é de que é algo defensivo, é algo que o sujeito, deixa eu apagar, coisar aqui, senão apaga. É algo que o sujeito fica, como a gente diz, na defensiva, né? E não algo como contra-ataque. Porque há aí, nessa palavra Widerstand, esse sentido de uma força contrária àquilo que vem. Bom, quero voltar aqui à questão da análise leiga e lembrar que, nesse texto, encontramos um Freud habilidoso, inventivo, que nos deixa com uma certa dose de fascinação. Mas muito mais relevante que a engenhosidade dele na construção do texto é fazer a verificação do que ele nos faz atravessar. É que, frente às resistências à psicanálise, ele, Freud, mantém o diálogo para fazê-la avançar com e não sem as resistências. Porque esse texto traz isso o tempo inteiro. Quero colocar uma questão. Será que todos os conflitos e crises que experimentamos nas escolas não estariam justamente falando dessas resistências à psicanálise? E mais uma. Quando Lacan formalizou a proposta da formação em cartéis, não vislumbrou a quebra dessas resistências? É através dos... Isso são questões que eu coloquei no sentido de poder pensar, que eu acredito mesmo que a ideia do cartel venha por conta também de uma quebra de resistência. É através do seu ato de fundação
que Lacan funda, em 1964, a Escola Francesa de Psicanálise. Neste ato, ele dá origem à única instituição cujo objetivo de trabalho é indissociável de uma formação a ser dispensada. Faz o apontamento de que aqueles que vierem para a escola deverão assumir o compromisso de cumprir uma tarefa sujeita a um controle interno e externo. E aqui eu coloquei análise pessoal e supervisão, e botei uma interrogação. Intenção e extensão, coloquei outra interrogação. Mas quando o Lacan, no ato de fundação, ele fala da questão do trabalho, ele aponta para a questão já do cartel, né? E desse dispositivo. É ali que ele traz a questão do dispositivo. Um recorte do ato de fundação, que é onde ele vai trazer a história do cartel. Para a execução do trabalho, adotaremos o princípio de uma elaboração apoiada num pequeno grupo. Cada um deles, temos um nome para designar esses grupos, cartel, se comporá de, no mínimo, 3 pessoas e, no máximo, 5, sendo 4 a justa medida. Mais um encarregado da seleção, da discussão e do destino a ser reservado ao trabalho de cada um. É importante salientar, e isso vem de alguma forma endossar o que eu estava tentando colocar antes, que é justamente essa função mais um, que é importantíssimo, não pode faltar no cartel. A função mais um, e é bacana porque é função, por mais que a gente nomeie uma pessoa, quando a gente sabe que trata-se de uma função, isso não pode, de alguma forma, ter uma fixação. Alguém é nomeado, mais um, mas, enquanto função, isso deve circular. Se isso não acontece, isso eu estou pensando. Vamos supor que a gente tenha um cartel e tenha um mais um, essa função não circula e fica aquele sujeito que foi nomeado mais um, achando que a coisa está só ali com ele. Isso não é cartel. Isso é outra coisa. Tanto é que a gente não pode confundir o mais um com o líder, né? O líder é o líder de um grupo. O cartel, ele não pode ter uma liderança, mas ele tem mais um, que sempre, assim, nos textos sobre cartéis, você vai ver muito essa coisa da quebra do amor, né? A quebra dessa transferência imaginária, né? Um mais um vindo para cortar isso. Tem um texto que chama, eu acho que é a função mais um, esse texto. É muito bom, tá? Vale a pena. O Hernani, Oi. Não sei o que as pessoas acham, poderia já começar a abrir a discussão a partir, para deixar para a próxima, a questão do mais um, que é o elemento crucial da sobrevivência de uma escola. Porque a função mais um é que faz circular a pulsão de morte, que vem cortar, pontuar tudo aquilo que diz respeito ao amor, quer dizer, mostrar que a psicanálise é uma questão de desejo. Não é? E isso no texto, a questão da análise leiga, ele, quando cria a figura do terceiro imparcial, que o coloca o tempo todo em questionamento, no sentido de abordar as questões das resistências. E eu suponho que é a partir... Esse texto é uma divisória da separação de Freud com a IPA. Não é? Parece que há um congresso no ano seguinte, só a Hungria, não é? Somente a sociedade da Hungria que vota a favor desse texto.
Uhum. aí abandona Freud. Uhum. Mas eu suponho que esse texto, esse terceiro imparcial, é um germe para que Lacan possa inventar o sujeito suposto saber. Não sei o que vocês pensam disso. Bacana. Eu não pensei nisso, mas acho bacana. Agora, a questão do mais um, então, né, a gente abrindo para o debate, é interessante isso que o Nazar está trazendo e me fez também pensar quando, ele chama de função, mas quando essa função está em cena, eu vou chamar assim, a gente não poderia dizer que opera ali naquele momento, porque isso eu diria que isso é evanescente, né? É algo que acontece e volta o grupo. Essa função, porque não é pregnante, é isso que eu penso. Então, essa função, no momento que ela entra em cena, não estaria aí em cena o discurso do analista. Isso é uma questão que eu suponho por aí. A questão de um acontecimento, né, que se dá, imprevisível, né? Essa questão do imprevisível. Hernani, Oi. seguindo a sugestão do Nazar, Tá, a gente poderia realmente picar o tá, texto, né? tá bom. Já temos aqui o Zé Mário Simil, pediu para falar, a Tereza também pediu para falar, e essa questão do mais um incrível, e realmente eu acho que merece que a gente tenha um tempo maior na sequência. Ok. Simil, então Simil e depois a Tereza. Se tiver mais alguém, me dê um toque aqui, tá bom? Se meu microfone. Hernani, eu queria fazer uma pergunta muito pontual com relação ao que você falou, na relação que você fez entre a questão da resistência, no sentido mais amplo que for possível, né, dar a esse conceito, e a questão do cartel. Porque uma coisa é a resistência como fenômeno do discurso. Outra coisa é o cartel como dispositivo de trabalho. Então, eu queria que você fizesse essa correlação. Que você, no meu entendimento, você fez uma oposição aí. Você falou até de um movimento contra, né? que vai contra a resistência. Quer dizer, o cartel, se eu entendi o que você falou, a experiência do cartel, e aí eu teria uma segunda pergunta, mas eu não sei se dá tempo, a experiência do cartel, de alguma maneira, levaria a, digamos, lutar contra a resistência. Né? A resistência no sentido de não buscar a verdade do que se está discutindo no tema do cartel, porque sempre há um tema, né? Há uma questão teórica discutida ali, e sempre ligada à clínica, o que eu achei muito interessante também que você falou aí. Porque, para mim, freudianamente falando, e eu me orgulho disso, para mim não há possibilidade de falar de psicanálise sem a experiência clínica, a intenção de cada um. Isso é que é vivo, isso é que está na carne do analisante. A teoria, ela é digamos, eu até perguntaria se você pudesse me ajudar a compreender
o que no cartel a teoria, digamos, a discussão da teoria leva justamente a essa compreensão da intenção singular de cada membro do cartel. É por aí. É exatamente o que eu ia apontar, Simil. Eu posso entrar na sua discussão, no que você está falando? Porque a questão que eu queria levantar é que você trouxe de uma forma bem interessante, Hernani, que você recorta, né, no Lacan, que a formação do psicanalista ela implica nos dispositivos, né, e que seria um espaço privilegiado para a elaboração de saber, a questão do desejo de saber, não? A quebra do discurso universitário. E, em função do que se está falando agora, que o Simil trouxe muito bem colocado, eu acrescentaria uma quebra do discurso do mestre também. E a gente precisa pensar, então, que essa função do mais um, ela é uma função curiosa, porque, na verdade, ele é equivocante. Ele diz para que alguém ocupe este lugar, talvez para que não fique uma proliferação imaginária demasiada, mas, sobretudo, para introduzir um equívoco. Porque se existe a função do mais um, é para fazer o discurso circular. Claro que todos os outros discursos estão presentes, mas qual é o discurso que é preciso fazer circular? É o discurso analítico. E, nesse sentido, quando a gente pensa que é esse espaço privilegiado para fazer proliferar o desejo de saber, né? E você acrescentou a travessia da teoria, eu entendo essa travessia da teoria como a teoria da própria análise do sujeito. Ele vai elaborar ali, como bem disse o Simil, a partir da sua experiência pessoal. O texto ele é só o mote, né, para que se faça vigorar um exercício de enunciação. Que muitas vezes, né, quando você está num público maior e você ainda se toma por alguém que não tem um percurso relevante o suficiente para fazer uma questão, porque as pessoas têm essa coisa da imagem própria, né, uma coisa bem narcísica, uma dificuldade muito grande de falar besteira, quando Lacan convoca as pessoas a dizerem o que lhes vem à cabeça, inclusive a respeito das questões. Ele não tinha nenhum preconceito com uma questão inteligente e uma outra que ele achasse que era burra, menos interessante. Toda questão, ela traz algo da verdade do sujeito. Se não se trata de, no cartel, fazer vigorar uma verdade absoluta, de fato não é disso que se trata, até porque ela não existe, mas que o sujeito possa, minimamente, pelo menos eu entendo assim, no cartel, daí ele ser uma função de base, daí ele ser alguma coisa que anuncia, né, o que está lá na frente a propósito de um outro dispositivo, que é o dispositivo do passe, justamente, que o sujeito possa perder essa vergonha. Tudo que é ver em Freud, Verneinung, Drango, Verferfo, ver tem a ver com as vergonhas, ou seja, com o não sabido. Ver, em alemão, ver, na verdade, quer dizer o não sabido, né? O não sabido que se exclui, o não sabido que se recalca, o não sabido que se denega, né? O não sabido. Então, assim, o que eu gostaria que você pudesse desenvolver um pouco mais, né, é essa articulação da formação do analista nesses três pilares. O cartel, que é o que você está trazendo, a supervisão, que, curiosamente, nas três escolas de psicanálise, mesmo, pelo menos das nossas, né, que a gente tem mais familiaridade, é alguma coisa que, às vezes, funciona, mas, na grande maioria das vezes, isso é colocado de lado. Tem uma vergonha aí de falar da sua clínica, de falar dos seus tropeços. E
essa questão do passe. Eu pensaria assim, a gente pode deixar em suspensa a questão do passe, mas eu gostaria que você pudesse articular esses dois lugares, o cartel e a supervisão, porque eu acho que eles conversam. Bom, já que a Tereza abriu... Hernani, você está sem microfone. Já que a Tereza abriu espaço para falar bobagens, bom... Mas se eu não responder agora, eu vou me perder, então. Deixa só eu tentar. Você não... Mas eu acho que é porque é meio junto, assim. Diga. Acho que o problema da psicanálise é que é tudo... Bem, também se perder não tem problema, porque é assim mesmo, a gente se encontra... Depois a gente acha. Isso. Então, primeiro... Mas eu gostaria, Hernando, que você não esquecesse da minha pergunta, hein? Bom, fala aí com a Ana Amélia. Vamos lá, Ana Amélia. Não, só que no início do seu texto, que você coloca essa diferença de ensino e formação, eu acho formidável, né? Coloca até a questão do seminário ser fora, né? Como se fosse o ensino, e a formação realmente ser feita através de cartéis. Mas quando eu li o texto, o que me veio na cabeça, e agora eu estou bem à vontade de falar, que pode ser uma besteira, é essa questão do mais um, e eu pensei até na questão da análise mesmo, o lugar do analista, né? Talvez o analista ali também, ele é um mais um, porque ele não conduz a análise. Ele é uma presença que não é uma presença, ele se coloca no lugar do objeto A, que inclusive está no seu texto como esse mais um, despertando o quê? Um desejo de trabalho do analisando. Então, só isso que eu queria pontuar, que foi que o que eu li, quando você colocou essa questão de mais um, que eu acho formidável, né, da pano para manga, é que, na hora que eu li, eu pensei nesse lugar desse mais um, inclusive, num processo do analista dentro de uma análise. Bom, era isso. Tá, então deixa eu tentar retomar a questão do Simil. Ele traz... Simil, quando eu peguei o texto do Eric Porge a respeito desse termo Widerstand e dessa, digamos assim, que foi o termo usado por Freud para escrever resistência. O Freud, quando escreve resistência, ele usa Widerstand. E o que o Eric Porge traz, né, coloca, me levou a entender, né, que nessa resistência do sujeito não existe só, ele não só resiste, como ele contra-ataca. Eu não disse que é um contra-ataque à resistência, não foi isso que eu falei. Eu falei que ali onde está a resistência existe um próprio contra-ataque. Você entende? Porque a ideia que nós temos é que o sujeito resiste. Seria, eu não sei se está correto eu dizer assim, mas é como se fosse uma passividade, né? E o termo Widerstand traz para a boca da cena uma resistência ativa. Seria isso. Pois é, mas, Hernani, se me permite dialogar com você, Claro. que o Lacan acrescentou alguma coisa com relação a esse conceito de resistência. Para ele, resistência é sempre resistência do discurso. Então, ela independe do sujeito. Sim. Não há uma atividade na resistência. Isso é próprio do discurso analítico, é próprio da experiência analítica resistir à verdade. Sim. O fato de ser próprio... Esse texto do Porge, ele é um trabalho, um resumo do que está colocado nos problemas cruciais da psicanálise, seminário de Lacan. Os problemas cruciais da psicanálise. Agora, a pergunta do Zé Mário inicial, o que é interessante, quando ele coloca desse texto que comparece no cartel, quer dizer, isso será trabalhado e teorizado a partir da análise de cada um, dos efeitos da análise de cada um. Isso vai, de alguma forma, Nazar, isso que você está falando, colocar em cena a questão que a Tereza trouxe. Não é? Quer dizer, que relação existe
Tereza, eu acho assim que é importante a gente poder pensar qual a relação que existe com o cartel, com a supervisão, com a análise pessoal do sujeito, com o passe. Eu acho que o cartel ele é um elemento, um dispositivo que, de alguma forma, ele tem relação, é como se fosse uma tessitura, se a gente pudesse dizer, com esses outros dispositivos. Porque quando eu pensei no título do trabalho e veio a imagem de uma medianidade entre formação e dispositivos, eu pensei nesse sentido, que não há se a gente pensar numa escola, não há um sem o outro. Quer dizer, essas questões... É Alice, um beijo para você. Beijo. Então, eu pensei Vovô está aqui. nessa questão de uma tessitura entre todos os dispositivos, né, estabelecendo, formando aí a escola. Então, para mim, essa questão. Simil, quando eu trouxe, né, eu ainda volto a te falar, resistência do discurso, sim, você tem razão, é resistência do discurso. Mas, veja bem, será que a gente não pode pensar... Quando a gente pensa resistência, a gente tem que pensar em algo ali. Tanto é que não é impossível você ter um trabalho de análise sem resistência. É com ela que se faz a análise. É com a resistência que se faz a análise. Não esqueçamos que existe uma coisa importantíssima que se chama resistência à significação. A resistência à significação é a resistência à significação fálica, a castração. Sim. É essa a questão. E é interessante quando você fala do ataque, porque, na verdade, eu entendo isso que você está trazendo como uma luta do sujeito para não abrir mão dos seus ideais. Isso. É uma luta feroz. São momentos de muita dificuldade, inclusive na análise, que o sujeito fica meio paranoico com o analista. Muitas vezes isso comparece como uma paranoia, como uma acusação. É comum. Por quê? Porque o sujeito não quer abrir mão dos seus ideais. Isso é isso que eu estou entendendo quando você traz uma resistência como ataque. É insuportável. Por isso que eu falei da questão ativa, da força. Na fantasia do outro. É isso. A Rosângela quer colocar uma questão também. Vamos lá, Ru. Eu queria te parabenizar, Hernani, pelo seu belíssimo trabalho. Obrigado. E tentar trabalhar melhor esse significante que você traz, né? Resistência. Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu estava atendendo e estava justamente ouvindo uma pessoa falando sobre esses pontos de desencontro, né? Que o sujeito... muitas vezes ele não se vê correspondido ali naquilo que ele quer, e esse outro também, e aí toma isso como algo de um ódio, ou como algo, eu não gosto. E Tereza estava falando agora. Dessa não correspondência. Então, esse ponto ali que resiste. Né? Eu vou dar um exemplo clínico, posso? Claro. Você estava falando do seu paciente. Sim. Eu tenho um paciente que fez um trabalho muito interessante, uma pessoa de uma melancolia absurda, um rapaz muito jovem, uma dificuldade em trabalhar suas questões. Por 2 vezes, ele, assim, fazendo um mestrado fora do Brasil, né? De uma inteligência acima da média. O cara, ele está na melhor universidade, não posso falar onde, porque senão fica muito... Enfim, uma universidade fora, uma universidade reconhecida no mundo inteiro. Ele está na turma dos gêmeos, só para vocês terem uma ideia. E ele, pela 2ª vez, ele interrompe o mestrado na hora de fazer as provas, de fazer o trabalho de elaboração que ele tinha que entregar e fazer as provas. Ele abandona, vai dando uma tristeza, ele não consegue. E o professor ligou,
do país em questão e chorou. Falou, como? Você é um dos meus 3 melhores alunos. Como você vai abandonar? Bom, só para dizer que ato contínuo, ele largou o atendimento psiquiátrico e começou a faltar na análise. Não queria vir. Ele hoje veio para me dizer, por uma insistência da família, porque ele fez conquistas muito grandes em análise, muito grandes, passos muito grandes. Ele vem e diz, eu acho que a análise não está funcionando. A análise não está funcionando, eu não consigo ultrapassar esses pontos. Não está bom, não está bom. Então, assim, de novo, o ataque é um ataque a si próprio. Mas é claro que se existe transferência, né, isso respinga no lugar do analista, é inevitável. O analista é depositário dos investimentos de amor e ódio, e ignorância, as paixões, as 3. Só para corroborar o que você estava falando, Rosângela. E por isso que essa função do mais um, ela está meio que equivalente aí a essa função, né, do discurso do analista, fazer circular isso. Mas não do lugar do analista, porque ali, quem é analista é o texto, ou o tema, né? É o tema que interroga cada um na sua, pelo menos eu entendo assim, na sua questão. O tema escolhido, o movimento do cartel, as questões que vão surgir, elas vão interrogando cada um, como bem disse o Simil. Não é propriedade do mais um nem de ninguém. Isso. Mas essa função... Não, como o texto, né, ele circula, né, ele não é propriedade mesmo na análise, ele não é propriedade nem dos analisantes, nem do analista. E a função mais um, ela pode comparecer em outro lugar que não no nomeado. Isso, deve, aliás, Tereza, exatamente. Deve. O cartel que é cartel, ele tem que ter essa função circulável. Circulando, exatamente. Isso. E aí, Tereza, quando você fala da questão do texto, e você está correta quando coloca, eu concordo com você com essa história do texto, tomar esse lugar do analista, mas veja bem, mas tem uma relação entre o texto e o mais um, na medida, muitas vezes, porque aí eu diria que é uma coisa mebiana também, tá? O texto e o mais um. É como se houvesse uma mebianidade aí, porque muitas vezes a gente precisa... Olha só, há uma facilidade enorme das pessoas que estão compondo o cartel sair do texto e ir para outros cantos, que se vai mesmo. É ótimo falar do vinho que tomou ontem. É ótimo falar lá do jogo do Fluminense lá com o Atlético. É uma maravilha, né? Mas veja bem, mas vez por outra, vamos voltar para o texto. Olha cá, vem cá. A gente está se distraindo. Quer dizer, tem alguma coisa aí naquele que, neste momento, escuta alguma coisa e coloca em cena. Às vezes até esse que coloca isso em cena, ele foi interceptado, é a palavra que veio, pelo texto. Sim. Ele lembrou. Sim. Ele foi lembrado, vamos dizer assim, melhor dizendo, pelo texto. Ele foi lembrado pelo texto. Né? Algo dessa ordem, eu penso, essa função mais um, muito nessa coisa da circularidade. A fixação... Eu acho que tem um cheiro de mestria, né? A gente escuta essas coisas, né? Gente, eu vou ter que sair, minha neta está me chamando. Vamos ficar com saudades. Beijo. Beijo, Tereza. Obrigada. Obrigado pelas colocações. Então, Hernani, pensando nesse mais um e nesse texto que circula, esse mais um é necessário na constituição do cartel, mas ele não está especificamente numa pessoa. Ao longo da discussão, esse lugar também ele é ocupado na medida que o texto... me lembrou, né, a carta roubada, né? Ele é necessário. A nomeação de um mais um, ela é necessária. Sim. Mas veja bem, mas isso não é suficiente para que se diga temos cartel. Porque cartel
né, é algo também que acontece, vamos dizer assim, eventualmente. Nós não podemos dizer, porque tem um grupo formado, tem um mais um nomeado, que o tempo todo ali você tem cartel. Então, há uma, digamos assim, veja bem, é como se você tivesse momentos de cartel. Quando a gente usa, isso é muito semelhante quando a gente se remete ao fazer escola. Faz-se escola o tempo todo? Não. Então, entende? Eu aproximo muito o fazer cartel com fazer escola. Então, há algo de uma certa proximidade nessas instâncias, entende? O cartel, a escola, né? Outra coisa, me lembrei agora. Vem cá, será que toda sessão de análise tem ato analítico? O Lacan diz categoricamente no Seminário do Ato que não há, não tem. Não pode se dizer que em toda sessão de análise você tenha ato analítico. Você tem corte, você tem... Mas aquilo é ato, você só vai saber depois. E é interessante, Hernani, quando ele está falando da estrutura e do cartel, né? 3 mais 1, né? E aí pensar nesses significantes que ele está trazendo, esse quebra, né? Quebra alguma coisa. Dá para a gente pensar na quebra do espelho, por exemplo. Né? Sim, e sim. Aí, esse 3 mais 1, a relação triangular, e o quarto. Né? 4 é a medida exata. A medida ideal é o... Ideal. Então, tem são mais 4. um além desse triângulo ali, Isso. algo que pode Uhum. circular, Isso. amarrar nesse mais um aí. Isso. Quando você trouxe a questão do espelho, é bom pensar por aí, porque a pretensão também na questão do cartel, a pretensão de Lacan, é essa quebra ali no esquema Z, justamente da transferência imaginária que vai de A à linha. É aquilo que precisa quebrar, porque senão não vai haver a questão da elaboração de fato. É preciso que se saia daquela linha. Muito embora no cartel se caia novamente. Por isso, no cartel você cai novamente para aquela coisa, aí daqui a pouco você vem um corte, né? Às vezes pela questão da função mais um mesmo, vem um corte e as pessoas se alocam, vamos dizer, nos seus lugares, né? Tomando para si cada um o texto que vai ser singular para cada um. É um texto único para todos, mas é singular para cada um. Ele vai bater em cada um de forma singular. E cada sujeito aí, evidentemente, que não está destituído da sua história. E aí a questão da Teresa é super importante, porque muitas vezes isso desencadeia alguma coisa ali que o sujeito se angustia. Algo ali traz angústia. Para um, às vezes. E esse se tiver bem no seu trabalho de análise, ele vai levar para a sua análise. Vai dar o destino que aquela angústia naquele momento tem que ter. A própria análise. Ou, né, até a supervisão, que Teresa estava pensando, cartel e supervisão. Como que se vincula? Muitas vezes você vai e você leva para lá um fragmento, porque se leva para o cartel, não tem problema nenhum, né? Você leva para lá um fragmento e você nem levou isso de tão importante que é, você não levou para a sua supervisão. Por que você não toma aquilo como, muitas vezes, é uma oportunidade de você levar aquele fragmento para a sua supervisão? Ou seja, eu vejo o cartel também como dos tempos antigos, né? Porque hoje ninguém faz carta, né? Mas é como se fosse os Correios e Telégrafos, né? A empresa de Correios e Telégrafos, que você tem alguém ali
que coloca o destinatário, né, vai colocar nas caixinhas para onde aquela carta tem que ir. Então, veja bem, cada um vai dar o destino que tem que dar dentro da sua singularidade. E eu acho que quando isso acontece, o mais um está funcionando. O cartel esteve ali, né? Sempre do só depois, igual a questão do ato analítico, né? Não dá para a gente dizer, eu acho que é muita pretensão, por mais que a gente nomeie assim, porque tem que nomear, né? Mas veja bem, é muita pretensão a gente já de saída, porque formou um grupo, dizer assim, temos cartel aqui. Quer dizer, é sempre uma aposta. E isso vai ocorrer na ordem do só depois. Quando eu trouxe a questão inicial falando um pouco da história, né, isso é muito interessante, porque esse texto está cheio de furo. Esse texto, você disse, que ótimo, eu fui olhar, esse texto está... Nossa, eu faria outra coisa com esse texto. Mas o que acontece? Mas eu fui tomado por um momento singular de uma crise violenta na escola. Esse texto não é sem aquela crise. Desculpe, Ana Amélia quer falar. Não, então não, é que a Isabel Sena colocou uma questão. O cartel é uma resistência à escola? Olha só, nós temos 7 minutos, tá? Então... Mas eu acho que dá para responder rapidinho. Isso, claro. Olha só, a gente não pode dizer o cartel é uma resistência à escola, mas a gente pode dizer tem um grupo de cartel, né, ali que resistiu à escola, ou era uma resistência à escola? Pode. Mas há que se perguntar, isso é cartel? Porque há que a gente perguntar assim, há que se perguntar, o que é escola? Precisa dessa pergunta, o que é escola? Porque se a gente está falando da escola como aquilo que coloca em cena o desejo do analista, um grupo que faz resistência a isso, eu perguntaria, bom, até acontece, mas acontece porque é grupo. Porque um cartel diante de uma questão da escola comparecer enquanto desejo do analista, ao contrário, é de se esperar que ele seja movido lá, movido por, né? Eu acho que é isso, não tenho certeza de nada, né? Olha a leitura que eu fiz quando ela fez essa pergunta. Não, tem a ver com a pergunta da Isabel, eu sei que ela vai falar já já. É uma resistência da escola, não à escola. Agora fala, Isabel, às vezes é nesse caminho que você está querendo falar aí. Isabel, está só um pontinho verde, acho que ela está sem microfone. Tem um círculo verde, vocês estão vendo? Aham. Então, bom. Isabel, seu microfone está fechado. Eu acho que eu não consigo abrir por aqui, não. Ó. Ela está sem microfone. Isso mesmo que tem que abrir. Isso. Deixa eu ver se eu não consigo abrir o microfone dela, não, só ela mesma. Enfim. Aí, Isabel, você mesma que pode fazer isso. Bom, fica para a próxima, né? Isso, pronto, introduz na próxima, a gente continua trabalhando a questão do mais um, tá bom? E ótimo, que essa questão do mais um é formidável, e você, inclusive, deixa ela em aberto. Agradecer a todos, boa noite, vou encerrar a gravação. Muito obrigado a todos, tá? Hoje eu só substituí o Afonso, viu? Ele é oficial. Tá bom. Ele falou que ele tem feito de uma forma mais formal. Eu falei, eu não dou conta, não. Isso, faz muito bem. Cada um com o seu jeito. Gente, uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, tá? Obrigada a você, viu? Foi sensacional.